disponível para fazer isso. Então, mesmo recebendo o limite orçamentário, que o governo tem mandado nos últimos 2 meses, 5%, ou seja, nós temos por lei para receber 8,33%, 100% em 12 meses, mas recebemos nos 2 últimos meses 5%. Então, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas isso já nos coloca numa situação difícil em termos de limite orçamentário também, mas principalmente que o limite que vai ser aportado a partir de agora, ele praticamente não serve para pagar os nossos contratos terceirizados. Por quê? Porque o limite vai ficar praticamente para uso no PNAES, que é a única ação orçamentária que tem crédito disponível. Então, se não houver um desbloqueio, a gente realmente fica sem conseguir empenhar despesas básicas como energia, como limpeza, como segurança. Deixa só esse negócio. Funciona aí. Pronto. Então, aqueles que ainda estão ingressando agora, vindo de assumindo agora como pró-reitor, o Forpad ele tem um site onde vocês fizeram a inscrição, né? Então todos já devem ter visto o site, fizeram a inscrição e onde vocês vão retirar o certificado desse evento, também pelo site. Tem um grupo de e-mails que vocês podem solicitar o cadastro, as suas regionais, e vocês vão passar a receber todas as informações do Forpad também pelo e-mail. E também tem um canal que a gente criou, onde todas as apresentações, desde 2018, elas ficam gravadas e vocês podem ter acesso a hora que quiserem por meio do canal. E também é onde é feito toda a transmissão do evento ao vivo. Então, a gente tem todos os eventos nossos transmitidos ao vivo e também fica gravado para que a gente possa revisitar a hora que quiser. A minha meta é chegar na faixa de 15 milhões de inscritos, tipo Felipe Neto. A gente está com 200, mas a gente chega lá. Então, Felipe Neto, né? Cadê a Nilton? Não está aí. Felipe Neto é o botafoguense, né? Mas, assim como a Nilton. E ele tem em torno de 15 mil inscritos. A gente vai chegar lá. Mas lá a gente tem muita informação, inclusive cursos, treinamentos são colocados no portal. Então, quando a comissão de administração, comissão de planejamento faz um evento, isso vai para o portal. Vídeos sobre a matriz OCC, vídeos sobre gestão de risco, curso de gestão de planejamento estratégico, isso também está lá no portal e vocês podem verificar. Um meio de comunicação muito utilizado é o WhatsApp. Então, as regionais têm o seu WhatsApp e o grupo da Nacional também tem o seu WhatsApp. Então, quem não tiver inscrito ainda, quem não tiver cadastrado no WhatsApp, solicita lá ao coordenador da regional para que a gente possa ter todo mundo inscrito e com a comunicação um pouco mais rápida. Esse negocinho aqui é bem... Foi? Pronto. Estivemos agora, em agosto, né, na Andifes. Contamos com a presença do secretário da CESU, onde foi discutido, inclusive, temas sobre... ele discutiu uma questão sobre indicadores de extensão. Mas, claro que, com todo esse contexto, ele não ia sair de lá só discutindo extensão. Então, foi discutido bastante a questão orçamentária. Ele assegurou, entre aspas, que as universidades teriam um funcionamento normal até o final do ano, mas não especificou o que é normal. Então, assim, em termos percentuais, eu estou falando. O que é que acontece? Até hoje, nós tivemos 58% do limite de custeio liberado e tivemos 20% do limite de capital. Esses 58%, de um total desbloqueado de 70%, basicamente não tem mais orçamento de manutenção, que a gente chama de 20 RK. O orçamento ficou todo, o orçamento disponível está praticamente todo dentro da ação PNAES, que paga hoje assistência estudantil. Então,
Essa é a grande dificuldade. Mesmo com a liberação de limite, ou seja, além desses 58, muitas instituições já terão problema no que concerne à questão do empenho de suas despesas. Esse negocinho é retado aqui. Previsão até dezembro. Como eu falei, a gente não tem uma segurança de quanto será disponibilizado. Então, é importante que as universidades continuem fazendo um trabalho, o trabalho que vem sendo feito, né, de tentar segurar o máximo possível o início de projetos que podem ser um pouco postergados, mas algumas já estão com dificuldades de pagamento de conta de energia, de pagamento de terceirizados de segurança, limpeza, e isso, infelizmente, a gente não tem como garantir que vai retroceder, ou seja, o que a gente já deixou de receber, se a gente fizer as contas, a gente já deveria ter recebido 66,66%. Recebemos 58%. Essa diferença, as universidades já deixaram de aplicar em contratos, ou em projetos de manutenção, ou em a pesquisa e ensino. Apoio, pesquisa e extensão também. Então, essa diferença a gente não tem segurança se volta, mas a gente está tentando brigar pelo menos que a gente tenha até o final do ano a disponibilidade de orçamento que foi prevista, de 8,33%. Então, a gente espera que esse momento agora decisivo da primeira semana de setembro venha com uma tranquilidade para os nossos estudantes, para os nossos servidores e principalmente para a sociedade, que espera muito que as universidades tenham uma continuidade de suas atividades. Então, do total bloqueado, temos 2,1 bilhões de reais bloqueados. Então, é muito dinheiro. Isso inclui, inclusive, as emendas do relator, que foram orçamentos que foram incorporados na lei orçamentária, quando da análise pelo Congresso. Então, uma parte desse orçamento, sobretudo o orçamento de capital, ele veio por essa emenda do relator, né? Ou seja, essa transferência de orçamento do relator. Não sei se vocês lembram, quem está aqui há um pouco mais tempo, foi uma discussão em cima da reserva de contingência que o governo possui, e naquele ano o Congresso resolveu que aquela reserva não seria utilizada na sua totalidade e repassou os recursos para capital. Então, incorporou ao nosso orçamento, mas desde o início do ano ele encontra-se bloqueado juntamente com os outros orçamentos da universidade e compõe esse grupo aí de 30% de despesa, de custeio e de capital. Para algumas universidades representou um percentual acima de 50%, que é basicamente o que a emenda do relator fez. A gente saía com um orçamento de capital X e ele dobrou, porque, na realidade, o dobrar dele não significa que dobrou o orçamento, porque ainda foi menor do que o exercício anterior. Mas ele, pelo menos, colocou o dobro do orçamento que estava previsto na PELOA de 2019. E, como vocês vêm observando, os recursos de investimento, eles vêm caindo drasticamente dos últimos anos para cá. Acho que o Poti tem esse gráfico aí, não tem, Poti? O Poti pode apresentar depois o gráfico. Hoje já foram cancelados das universidades 91,99 milhões de reais. Esse recurso não volta, não tem desbloqueio, isso já foi transferido para outros ministérios. E tem um projeto de lei que está tramitando, que a ideia é que ele retire ainda mais orçamento das universidades, se eu não me engano, algo em torno de 1 bilhão, vai ser retirado das universidades, ou seja, desse recurso que está bloqueado, metade do orçamento que está bloqueado. Então, a gente tem que ter um acompanhamento. Assim, na verdade, é 1 bilhão do MEC, né? Então, pode ser que não seja totalmente da universidade. Então, algumas universidades vão sofrer bastante com esse impacto, sobretudo em capital, porque a grande parte que está lá de retirada é do que estava previsto como emenda do relator. Possível. Então, quanto antes esse recurso for disponibilizado, a certeza de que a gente chegaria no final do ano em condições de empenhar é maior.
Até aí, tranquilo? Tranquilo não tá, né? Eu sempre pergunto tranquilo, mas realmente não tá tranquilo. Não tem nada tranquilo, né, Vânia? É isso aí, Flávio. Não tá tranquilo, né? Pronto, então a ideia é informar, né? Tranquilizar. Infelizmente, acho que a gente só vai conseguir fazer isso dependendo do nosso ministro a partir da primeira semana de setembro. Então, a gente aguarda aí, nessa primeira semana de setembro, se realmente a situação vai voltar a uma tranquilidade, ou pelo menos já uma normalidade. Então, continuamos com um problema que agora está batendo novamente na nossa porta, porque a gente está num processo de PELOA. Quando a gente está no processo de PELOA, é o processo em que a gente informa para o Ministério, que por sua vez informa a SOF, de que nós realizaremos instrumentos de convênios e contratos com empresas privadas, com órgãos públicos, de prefeitura, de governo, de outros entes públicos, que não sejam ministérios, no próximo exercício. Então, o que vem ocorrendo? Desde a emenda constitucional número 95, as universidades têm sido obrigadas a informar, juntamente com a sua previsão orçamentária, todos os documentos vigentes que suporte ao seu planejamento orçamentário de recursos próprios. O que, diga-se de passagem, é quase inviável. E o que é que vem ocorrendo? Cada vez menos a gente tem condições de comprovar algo que não é o trivial. Um contrato de locação de cantina, um instrumento que já está vigente por mais de um ano. Isso a gente consegue. Mas se qualquer empresa, se qualquer prefeitura, se qualquer governo do estado, ou uma entidade pública mesmo, queira fazer convênio com a universidade e queira depositar 10 milhões de reais ou 20 milhões de reais dentro da conta da universidade para que aquele projeto fosse realizado naquele exercício, nós não temos essa segurança. Aliás, muito mais do que isso, nós não temos orçamento, nós estamos com um sério risco de o que for depositado ser alocado para pagamento de pessoal inativo, como foi feito em 2018, porque, como não tem orçamento, o Congresso vai ter que pedir ao Congresso, e o Congresso vai fazer com que esse orçamento ocorra ou não, sendo que o dinheiro já está na conta, a gente já assumiu um compromisso. Então, isso é muito complicado. Nós teremos um plano de trabalho a cumprir, o dinheiro na conta e sem poder realizar nenhuma despesa, porque não tem um orçamento vinculado. Então, esse momento é crucial, mas, ao mesmo tempo, a dificuldade para nós que estamos lá com essa obrigação de informar o orçamento de receita própria é de que a gente não tem a mínima condição de prever, com tanta segurança jurídica, ou seja, com instrumentos, tudo que vai ocorrer em 2020. E o que não tiver na previsão, a gente tem um sério risco de não realizar e de o governo entender que aquilo é superávit financeiro e alocar para pagamento no próximo exercício de pessoal inativo, como foi feito. E a gente fica com obrigação junto aos órgãos. Então, assim, é preocupante isso. Existe uma PEC tramitando pelo Congresso de desvinculação da receita própria para que isso não ocorra. Mas hoje, o que acontece é que nós estamos dependentes de um orçamento que tem cada vez mais de... Porque, para eles poderem aumentar durante a PELOA, foi colocado pelo Ministério, mas o mesmo desempenho do exercício anterior. Então, academicamente falando, eles deveriam perder um pouco do orçamento e o Ministério aporta para que ninguém receba menos do que o exercício anterior. Mas se ninguém receba menos do que o exercício anterior, tem universidade que já está 3 anos sem receber orçamento. Complementar, né? Aí é um problema, viu? Na realidade, eu coloquei limite, mas não é limite, é financeiro. O que é que está acontecendo? Então, os ministérios, quanto mais eles demoram para mandar o financeiro, mais problemas a gente tem no projeto. E a gente vê vários projetos, inclusive travando a universidade, porque alguns utilizam passagens no contrato da universidade. E aí, o fato de não ter financeiro para pagar aquela nota do convênio, do TED, isso,
do financeiro para pagar os nossos contratos, o que significa que vão ficar todos sem pagar, e a gente vai pagar multa, vai pagar juros, e vai ter uma descontinuidade de algumas atividades. Pelô 2020. Também é outra situação que tem sido debatido bastante pelo nosso fórum. Primeiro porque a Pelô de 2020 será 2019, menos o relator. Vamos chamar assim, é uma vitória, é uma pequena vitória, não vou chamar uma grande vitória, mas é uma pequena vitória porque ainda tem outros pontos muito estratégicos para as universidades que não estão sendo analisados. Superávit financeiro dos exercícios, que mais uma vez não abriu superávit esse ano, abriu o ano passado para pagar inativos, deixou as universidades numa situação difícil com seus pesquisadores, outros órgãos como prefeituras, com a ANP, com outros órgãos que aportam recurso e que a universidade se compromete e que, como não houve a liberação de limite no mês de dezembro, isso virou superávit pelo MEC, isso virou superávit e o MEC utilizou esse recurso junto com o Ministério do Planejamento. Depois, Tânia, então, Tânia também tem um ponto a apresentar. E o que eu vou falar aqui é sobre o que a gente tem de saldo de empenho e de limite entre nós. Porque o que acontece? A gente fica lá pedindo para o MEC liberar mais limite, liberar mais orçamento, e liberar, e a gente tem um volume muito grande de recursos não utilizados no sistema. Você pode passar para mim? Então, esse foi o que eu incluí, que eu ia falar só de limites, mas eu coloquei aqui o saldo de empenhos. Então, excluindo pinais e emendas, apenas os recursos discricionários do Tesouro, das ações principais, a gente tem 585 milhões de saldo de empenho. Não está batendo? É isso, né? Saldo de empenho. Empenhos a liquidar. Então, é o valor... E depois, abaixo de 1%, 25% das universidades. E aqui os valores. Então, só as 4 universidades que estão com mais que 20% de limites não utilizados têm 45 milhões de reais em limites em aberto. Entre 10% e 20%, 24 milhões de reais. Então, quando a gente chega lá com esses números, o MEC confronta e diz, mas vocês estão precisando de limite? Está nada, não está precisando de limite, não. Está precisando de orçamento, de orçamento, não. Então, não sei como é que a gente pode resolver isso, né? Eu até tenho algumas sugestões, mas eu vou deixar para a gente debater depois, entre nós. E era a ideia de mostrar esses números mesmo, Tiago. Eu busquei um resumo para a gente depois debater entre a gente. Diga. Então, assim, na realidade são 3,1 bi que foram empenhados e liquidados 2,4, né, bi. E, assim, a gente ainda tem até o final do mês para liquidar as despesas do mês, né? Algumas despesas ainda não foram liquidadas, então uma parte desse número deve diminuir, mas ainda é um número... Bom dia a todo mundo. Está todo mundo com limite aí, pagou tudo, não tem nada devendo. Todo mundo tranquilo aqui. Começo do mês, auxílio já está tudo empenhado, liquidado. Para pagar, né, Flávio? Já está tranquilo? Bom, eu trouxe uma apresentação aqui, primeiro informativo do que a gente fez durante esse período. Período conturbado, inclusive, em que há muita desinformação. Acho que todos que têm trabalhado com o Ministério da Educação, com os demais órgãos, também têm enfrentado isso. Mas tem um motivo, porque esse é o primeiro ano em que o conjunto das universidades discute seu orçamento com um novo governo. Uma mudança de ministério, mas também de postura do mesmo. Volta e passa. Tá? Bom, não deixar de apresentar a Comissão de Modelos e agradecer a todos vocês. A Comissão de Modelos ela tem representação das 5 regionais, né, com um número de 3... A regional, o Sudeste tem 4, mas não tem uma configuração assim tão colocada, mas discutida com todos os membros, né? Então, do Nordeste, eu sou representante junto com Carol, Camilo.
do Norte, Raquel, Lucas e Silvana. Da Sudeste, Anilton, Darizon, Jailton, Tânia, tá? Hélio, Mozart e Wilson, do Sul. Eu sou coordenador da Comissão de Modelos e tenho como vice o Anilton, que não pôde comparecer aqui no fórum, mas que ao longo desse ano me deu uma grande ajuda, porque eu tive que me afastar da Comissão de Modelos durante um período de um mês, e a Comissão de Modelos foi conduzida brilhantemente, tá? Bom, mas esse é um calendário de atividades, daquelas que eu me recordei, de algumas questões, mas foram atividades relacionadas a essa tentativa nossa de entrar no Ministério da Educação, receber os dados orçamentários, saber o que é que ia ser feito, cadê os dados do censo, onde é que estão, como é que será a estratégia. Então, foi toda essa tentativa de descoberta das estratégias do Ministério da Educação, para que a gente rodasse os dados da matriz e da matriz fizesse essa distribuição, sabendo com uma certa antecedência qual que era o limite das universidades, até porque, sabendo o limite, a gente também tinha condição de fazer gestão, fazer pressão e brigar para aumentar o limite das universidades. Então, foi esse um pouco do trabalho que a gente fez. Mas aí, em meados do mês de junho, maio, junho, é que o Ministério da Educação divulgou os dados do Censo da Educação Superior 2018, lembrando que são dados preliminares, uma vez que o Censo da Educação Superior só é publicado no final do ano, né? Então, o INEP passa alguns dados que são importantes para nós, para que a gente rode a matriz, né? O total de aluno é equivalente de graduação, os dados das avaliações, das matrículas. Então, tudo que está ali no censo, o MEC vai lá, faz uma coleta preliminar, né? Acompanhada pelo INEP, autorizada pelo INEP, e a gente utiliza esses dados mais recentes, antes mesmo de ser publicado, para calcular a participação das instituições federais de ensino superior. E a gente conseguiu fazer o cálculo da participação, tanto com os dados do INEP, também com os dados da CAPES, do Banco Professor Equivalentes. Então, nós rodamos a participação. Ele está aqui numa planilha, eu esqueci de abrir aqui, se você põe para mim, por favor. Só que a gente teve esses dados acadêmicos todos apurados, né, levantados. Eu acho que Pedro, cadê Pedro, do Colégio PI? O Colégio PI também trabalhou esse ano na apuração dos dados, junto com o Ministério da Educação, talvez sentindo a mesma dificuldade que a gente teve, né, de não ter tanta certeza de com quem a gente vai falar, com quem que a gente ia se relacionar, quais eram as informações. Peloa 2020. Essa planilha ela foi distribuída com todo mundo, acho que todos vocês receberam, eu recebi de alguns colegas. Já foi? Está abrindo? Fechou? Pode abrir. Peloa 2020. Maiúsculo, Peloa 2020. Isso é bom assim, aqui não é secreta, né? Não, você está fechando. A outra é Peloa 1818, é Peloa 2020. Ok. Maximize. Ok. Você tem um mouse? Não, né? Bom, então a planilha não é feita para colocar em apresentação, né? Mas a título só de demonstrar para vocês, essa foi a planilha que a gente fez algumas simulações. E essas simulações foram feitas sem saber qual era o limite orçamentário. Então, o que a gente fez? Rodou a matriz, teve os valores dos indicadores aqui. Deixa eu passar aqui para o lado, só um instante. Então, a gente fez uma série de simulações, com a participação da própria Andifes. Também a gente contou com a comissão de orçamento da Andifes, ao longo de todo esse processo, para que também fortalecer a nossa articulação com o próprio Ministério da Educação. Esse dado aqui que eu queria. Bom, então esses dados foram os dados que nós rodamos, né? Então está aqui o TAEG 2019, residência médica, mestrado, doutorado, o total de alunos equivalentes, que é de 1.889.000, esses foram os valores calculados já com os dados do Censo da Educação Superior 2018, e que a gente calculou o H1, H2, e teve então a participação de cada uma das instituições federais de ensino superior. Ou seja, a gente calculou todos os dados da matriz. Só faltava saber uma coisa que a gente não sabia, para saber que cenário a gente ia rodar a matriz, que era o orçamento. Qual era o limite referencial que o Ministério da Educação ia passar para as universidades, para que a gente, então, fizesse as devidas, simulações e tal. E tem, dentro dessa discussão,
tem todo o panorama do custeio do Reúne. Acho que vocês acompanharam, quem foi para a Andives, quem sabe. Acho que tem muita gente nova, mas o Reúne, ele fez um programa de expansão de ensino superior que fez um aporte, né? Ele fez uma aposta nas universidades. Nós vamos investir nas universidades, né? Temos um recurso aqui para ser delimitado tanto em pessoal, capital e custeio. Cada universidade, de acordo com o seu plano, vai ter os valores. Universidades que... Então, nós fizemos o painel do corte justamente para dirimir e orientar todo. Foi Tânia que fez comigo. Então, nós fizemos ele. E lá a gente colocou bem claramente que é corte. Mas esse corte a gente sabe que é bloqueio da conta contábil, 8282, da RP2, da RP3. A gente sabe que é isso. Mas do ponto de vista da guerra de informação que a gente tem sofrendo, a gente tem que ter a pressão e dizer, é corte orçamentário, né? E não vamos ficar discutindo se é contingenciamento ou bloqueio. Não vamos ficar aqui dourando a pílula, dizendo que é bom, que é naturalizando essas questões. Isso é um corte orçamentário, uma vez que a gente tem um planejamento orçamentário aprovado em lei, e ele tem que ser minimamente cumprido e respeitado. Bom, mas o corte era de 2,12 bilhões de reais. Esse corte ele diminuiu porque diminuiu o bloqueio de um recurso que foi cancelado. Como o Tiago falou, a gente teve um cancelamento de 91 milhões de reais, né? Mas é 100 milhões de reais. 100 milhões de reais é um campus de universidade, né? Então, a gente tem um corte de 30% das despesas discricionárias. Algumas universidades notaram algumas diferenças. Algumas universidades que têm muita receita arrecadada, Juiz de Fora, UNB. Então, esses valores variam, mas, no fundo, esse corte significa o bloqueio dos recursos discricionários RP2 e RP3, tá bom? Bloquearam emenda de relator, todo o recurso que estava no PO é réu, tá? Quem conhece um pouco do orçamento, né? Ou emenda de relator, você consegue separar esse gasto. Então, foi todo bloqueado o nosso recurso, né? E aí foi todo esse constrangimento às universidades numa situação de fechar suas portas aí em meados do mês de agosto, setembro, tá? Tá bom? Então, esse foi um dos trabalhos da Comissão de Modelos. Eu acho que todos têm acompanhado, eu acho que tem outro fato que é importante falar. E o governo federal fez um acordo na Comissão Mista do Orçamento na votação de um projeto de lei que era gente, como está diminuindo, quase 20% entre 2016, na fotografia de 2016 e 2017. Por outro lado, o setor privado, ele tem um aumento da evasão. Tá ok? Então, são alguns dados, eu passei para vocês. Eu fiz rapidinho esses painéis, porque eu peguei o dado, queria conversar com a parte acadêmica, e também está disponível para todo mundo. E um outro dado também que eu acho importante para a gente refletir, está aqui. Esse aqui é o 20 anos de orçamento das universidades federais. Peguei esse dado no CIOP, que é o sistema de orçamento do Ministério do Planejamento. E esse azul aqui, o mais claro, ele é a despesa de pessoal. Ali está por grupo de natureza de despesa, amortização de dívida, custeio, investição financeira, investimento. O investimento é esse laranjinho aqui, né? Vocês estão vendo, né? Quer dizer, a gente não está vendo mais, né? 2019 aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar a despesa obrigatória e colocar só discricionário. Ó. Então, esse é o valor da despesa empenhada, tá? Aqui é só universidades federais. Se vocês quiserem ver os outros sistemas, estão aqui também. Hospitais universitários, está tudo aqui. Esse é o nosso discricionário. Olha que beleza. Então, a gente está com a redução muito alta no investimento das instituições federais de ensino superior. Na administração do Ministério da Educação, né, eu vou colocar a administração para vocês verem a diferença, né? Aconteceu aí de 16, 17, 18, primeiro essa redução de investimento tem a ver com o recurso que ficou alocado no Ministério da Educação. E como ele faz gestão, ele também corta sem ninguém ter fazer grande pressão. Esse é o discricionário da gente, eu vou colocar aqui o discricionário da administração direta do Ministério da Educação, que é a 2601, né? Então, isso é o MEC, tá? Lá, a CESU, ok? Então, você vê o aumento lá, de 2017, 2018, é justamente a concentração dos recursos dentro da esfera do Ministério da Educação. Mas também demonstra que aqui tem muito pouco valor empenhado.
Da despesa que a gente mostrou aqui anteriormente, 393 milhões, tem 35 milhões de reais empenhado em investimento, não custeio. O MEC já fez repasse para as universidades que têm os acordos das fundações que geriam os hospitais universitários, né? Não sei quem recebeu aqui alguma coisa. Foi esse recurso de custeio que foi delimitado, alguma coisa para o Museu Nacional, né? Da cor também da Presidência da República, mas muito pouco do recurso que estava no Ministério da Educação, né, a não ser para essas questões específicas, foram distribuídos para as universidades. De investimento, nada, né? Acho que aqui todos estão. Alguma coisa, um recurso extra, eu lembro aqui, eles dão, mas dão no limite da universidade. Então, se você tem seu crédito, eu vou dar um limite aqui para resolver uma urgência, uma emergência. Alguma coisa... Mas esse é o recurso discricionário. Eu também fiz um exercício aqui, ontem eu consegui trazer para um único dado o total de aluno equivalente. Isso é a variação ao longo desde 2013. Então variou aqui, o UFRJ sempre maior, e aí a Federal do Pará aqui disparando, vai chegar lá para 2018, tá? Mas olhando para todo o sistema, a gente tem um aumento, né, do nosso total de aluno equivalente. Claro, aqui é o aluno de graduação, isso é só a graduação, aqui não tem mestrado, não tem doutorado, não tem o DEQ, é só puramente o valor do total de aluno equivalente de graduação, e é esse aqui porque é o único dado que eu consegui o histórico, os outros eu não tinha ainda, mas essa é a variação que a gente tem, são as 10, top 10, né? As 10 maiores totais de aluno equivalente de graduação. E um outro dado que eu queria fazer, aí eu fiz o cruzamento, né? O total de aluno equivalente de graduação com o orçamento empenhado, né? Viu, Pedro? Porque todo mundo discute qual é o custo, né? O coitado da Unifesp, né? Está aí na boca maldita do povo. Então, são esses valores. Se você pega o total de aluno equivalente de graduação, divide pelo empenhado, a gente nota... Veja, que eu preciso refinar desses dados, né? Ok, mas... Se a gente pega... Esse valor é nominal, não tem nem correção da inflação. Se a gente corrige a inflação, basicamente o nosso sistema é um custo congelado, caindo, né? Ao longo dos anos. E o bacana também que eu fiz aqui é você entender o comportamento e a distribuição do TAEG em relação ao tipo de orçamento. Esse aqui é o obrigatório. Então a participação, e aqui é o financeiro, né? Então esses dois são despesas de folha e os encargos patronais, as coisas que a gente paga do nosso regime de previdência, próprio de previdência, basicamente, mas o discricionário, o total de aluno equivalente, corrigido a inflação, então a gente tem uma queda muito grande desde 2013. Então, ou seja, né, o custo da universidade, a operação das instituições federais de ensino superior, aqui é sem inflação. Ao longo do tempo, está caindo. Ao contrário do que se diz que as universidades são perdulárias, que as universidades são caras, enfim, esse tipo de todo discurso. Mas acho que são importantes reflexões para que a gente faça, inclusive na pauta que nós vamos discutir aqui nessa reunião, que é o tal do Futures, né? Proposta aí em minuta ainda, não chegou no Congresso, do Ministério da Educação, mas é para dar um pouco de munição para a nossa rede federal de ensino superior. É isso? Fica aí então à disposição para eventuais dúvidas. Tá? Obrigado. Ok, ótimo, Poti. Então, a gente abre agora para uma rodada de perguntas. 4 perguntas inicialmente. Franklin, Flávio, Pedro. Falta uma para a gente fechar. Ninguém mais? Rosalvo? Cadê você, Rosalvo? Ah, sim, Rosalvo não levantar a mão. Muito bem, Rosalvo. Parabéns. Lucida também. Lucida já abre o segundo bloco, né, Lucida? Então, fechamos, Franklin. Bom dia a todos. Eu só gostaria de fazer uma complementação à apresentação do Pucci e da Tânia. A gente está fazendo um estudo preliminar aqui da execução de toda a rede.
E através desse estudo a gente consegue visualizar que de crédito disponível na rede toda do MEC, de orçamento discricionário, tem 4.563 milhões de crédito disponível em toda a rede, tá? Universidades, institutos, toda a rede. Todo o MEC ou só superior? Todo o MEC. Todo o MEC e o MEC, incluindo o MEC. Incluindo a administração direta, né? Incluindo a administração direta. E visualizando o limite disponível na UG 150014, que é da SPO, nós temos 5.926. Então, percebam que o volume de limite discricionário alocado no Ministério da Educação está 1.362 milhões a mais do que o crédito disponível em toda a rede. Né? Então, era essa informação que eu gostaria de adicionar aí, que é bastante relevante, né? Já que, complementando também a fala de Tiago, a ação 15R3, ela é a antiga ação 8282 que tinha ficado no Ministério da Educação, que é o nosso orçamento. Tá? Então, a emenda de relator, aquele primeiro corte, ele foi remanejado para o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Naquela pactuação que foi feita para pagamento aparentemente para pagamento de emendas, né? Mas que fica essa informação que possivelmente talvez a gente devesse comunicar, não sei, a Andifes, né? Do crédito disponível que tem na rede e do total de limite disponível discricionário, tá? Era isso aí. Flávio. Bom dia a todos e todas. Flávio, da Universidade Federal de Alagoas. Primeiro agradecer, né, a Tiago, Tânia, Poti e agora a Franklin pelo compartilhamento das informações. Tânia, o estudo que você fez é só ano orçamentário 2019 ou você está considerando RAP na análise? Isso não ficou claro. Só 2019. Então, tem meio bi de crédito disponível na rede, é isso? Não utilizado na rede, é isso? Empenho não liquidado. Empenho não liquidado. E eu tenho uma pergunta para o Tiago também. Oi, desculpa, empenho não liquidado, Flávio. Tá, esse inclui investimento e custeio, mas não inclui nem PINAES e nem emendas, tá? Eu retirei os dois. E, Tiago, uma pergunta, já que a gente está no espaço de relato da Comissão Nacional. O MEC não está nessa programação. Foi uma decisão da Comissão Nacional ou foi uma decisão do MEC? Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante... importante mesmo. O MEC não está presente nesta reunião específica, né? Porque eu acho que o MEC está no espaço hoje de fazer merchandising e usando todos os espaços para fazer propaganda do tal Futurice. E acho que a gente precisa amadurecer esse debate no Forpad sem essa interferência externa. Então, sendo decisão do MEC ou sendo decisão da Comissão Nacional, eu queria parabenizar, porque eu acho que nesse momento o MEC não está muito interessado em fazer diálogo e sim fazer propaganda, né? Só fazer essa provocação. E perguntar se foi decisão da comissão ou se foi decisão do próprio MEC não estar presente na reunião de Santarém. Não, a gente já responde logo, Flávio. Na verdade, assim, foi uma decisão, no momento da elaboração da programação, a coordenação nacional entendeu que não teria espaço dentro da programação para uma discussão com o MEC, por dois motivos. Primeiro, porque a gente ia discutir Futurice e Futurice, a gente queria primeiro discutir tecnicamente o Futurice, sem que o MEC ele já deu inúmeras vezes a sua visão do Futurice. A gente precisava internamente discutir e sem nenhum viés, ou seja, sem nenhuma interferência do próprio Ministério, por meio de representantes. E a segunda é porque, como não tinha nada de novo de orçamento que eles pudessem apresentar, além de tudo aquilo que já foi discutido, eles já tinham ido, não tinha mais o que a gente... então, acho que a gente estava com a pauta bastante apertada e outras informações relevantes que estão sendo discutidas aqui. Então, realmente não tinha espaço para essa participação do MEC nesse evento,
provavelmente ele estará no próximo evento do fórum. Pedro. Bom, sou Pedro da Unifesp. Agradecer as apresentações, apesar de que nós vamos estar nos próximos 2 painéis discutindo Futurice, a importância da gente estar discutindo o presente, né? Ou brincando o presente-se, né? Porque muitas vezes a pauta do Futurice está nos fazendo não dar a atenção devida à batalha do presente, que é fundamental, inclusive, que o Forplad tire uma nota enfática sobre os dados do presente que estão sendo aqui apresentados. Alguns dados são mais de consumo interno, né? Como os que a Tânia colocou aqui, porque está apresentando um calcanhar de Aquiles nosso, quer dizer, na negociação com o governo, como é que a gente pode justificar que tem mais de R$500 bilhão de empenhos não liquidados, né? Acho que seria importante a gente tentar entender melhor o que tem de empenho de capital, porque tem uma dinâmica diferente nas obras do que é custeio. Quais são as universidades, as tais que têm mais de 20% não empenhados? Acho que não é fazer uma caça a ninguém aqui, mas assim, uma recomendação forte de que isso fragiliza a negociação do sistema, fragiliza a gente defender que precisa receber o que está bloqueado, se a gente não está liquidando, que seria já mais do que natural que já tivesse não só liquidado, como a maioria das universidades já estão endividadas aqui, né? Então, acho que esse é um ponto delicado que a gente tem que tratar internamente. Agora, do ponto de vista das informações públicas, as que o Poti apresentou, eu até sugeri que a gente faça um For Poti, depois do For Risco do For PDI, quer dizer, o mago aqui do BI, dos dados, todos esses dados são muito relevantes, deveriam estar no site da Andifes, como está o painel dos cortes, né? Porque esses dados com séries históricas e com as várias possibilidades de filtros, nos dão a possibilidade tanto de fazermos análises nossas, quanto levar à comunidade acadêmica, à sociedade, à mídia, dados detalhados, com bons gráficos, abertos, transparentes, retirados diretamente da fonte, que é tudo que o MEC não faz. O MEC trabalha com falsos dados e com impossível rastreá-los. Alguém aqui sabe refazer a conta que o ministro tem feito de que custa R$450 mil o diploma de um estudante de uma federal? Vocês já ouviram várias vezes ele repetir esse dado. Inclusive, comparam. A GV custa 150 mil o diploma. E das federais custa 450 mil. Agora, se a gente perguntar, bom, me mostra por A mais B como é que foi feita essa conta, ele não vai mostrar. Então, nós temos que mostrar por A mais B que o nosso custo não é 450 mil por estudante. Primeiro que as universidades federais não vendem diploma, certo? As privadas podem vender diploma. Nós fazemos muito mais do que isso. Nós fazemos pesquisa, nós fazemos extensão, nós somos fundamentais para o desenvolvimento nacional, né? Então, isso também tem que estar sendo avaliado. E se for usar o cálculo aluno equivalente por custo via, né, a matriz do TCU, lá, que desconsidera inativos, etc., nosso custo é muito menor do que os tais 450 mil. Lembrando que a GV só faz administração, contabilidade, direito, quer dizer, cursos de humanas. Que eu saiba, a GV não tem engenharia nem medicina, né? Então, quer dizer, também é uma comparação que vocês veem que tem má fé, né? Então, para nós demonstrarmos, né, a boa-fé das universidades, uma capacidade de comunicação, dar os dados históricos, inclusive, para ver como, desde 2016, a emenda do teto dos gastos é que está nos estrangulando também, né? Então, vocês têm visto aí, recentemente, até economistas neoliberais, como Samuel Pessoa, dizendo, olha, nós do mercado erramos. A emenda do teto dos gastos está implodindo o país, porque não tem mais compra pública, porque não tem mais nenhuma medida anticíclica, né? Até outro dia, um dos generais nomeados pelo Bolsonaro estava se comparando ao José do Egito, né? O José do Egito fez uma medida anticíclica, né? 7 anos de vacas gordas segurando 7 anos de vacas magras, né? Quer dizer, isso para não falar do Keynes, Roosevelt, etc. Nós estamos num momento em que o fato do Estado brasileiro não poder investir, e esses dados são incríveis, né, de mostrar como as universidades estão cada vez menos com capacidade de compra pública, de investimento, isso está acontecendo em todos os setores. Minha Casa Minha Vida, que nós vimos aqui um enorme conjunto de Santarém, hoje não tem mais o programa, que não vamos sair, né, sem retomar a capacidade de investimento do Estado. Então, é um pedido para que todos os dados que o Poti colocou aqui possam estar na plataforma da Andifes, de forma amigável, ali com os filtros, ou no site do Forplad,
que a gente possa explorar, né, esses dados e nos ajudar nos argumentos que certamente serão importantes. Vamos fechar logo, Rosalvo? Bom dia a todos, professor Rosalvo, Universidade Federal de Sergipe. Deixa eu recuperar dois aspectos importantes nos dados que a Tânia e o Poti apresentaram. Primeiro, o fato de ter tido empenho já é um bom sinal. Perigo seria se a gente não tivesse empenhado. Agora, teria que olhar realmente quais são essas que têm um percentual grande de não liquidado para trabalhar. Mas o mais grave é a situação de que eu tenho limites. A gente está brigando por limites. A gente está dizendo todo o tempo que a gente não tem limites para fazer os empenhos das despesas correntes. E a Tânia nos apresentou que tem um montante de mais de 130 milhões, né, de limites que não foram empenhados. Portanto, isso aí é a situação mais grave, aí identificar. Eu concordaria em parte com o Pedro, mas não no sentido de identificar aqui, mas que o fórum, a coordenação, enviasse para as instituições as informações relevantes para que houvesse providências a respeito. Agora, o tema principal da discussão que o Tiago trouxe é a visita do secretário executivo à Andifes. Depois de uma demora razoável, o secretário Arnaldo foi apresentar a proposta, digamos assim, de manutenção do orçamento da PILOA para 2020. Mas, logo em seguida, não sei se na mesma reunião, foi considerado um aspecto diferente na alocação dos recursos. Portanto, que a proposta orçamentária possa ser a mesma, a alocação dos recursos muito provavelmente não vai obedecer à matriz. Tanto, ou a matriz vai ser alterada para atender a outros critérios, conforme a própria orientação do secretário. Portanto, esse é o ponto, talvez, que a gente merecesse entre nós também uma discussão prévia, porque está se modificando, está se propondo a modificação. Em algumas reuniões nossas, o próprio Weber veio apresentar alguma mudança na matriz e a gente rechaçou de algum modo. Mas agora não, é possível que a matriz seja alterada em razão dessa nova orientação do governo. Eu acho que essa é a discussão principal que a gente tem que tratar, independentemente aí das questões que a gente tenha, viu, Poti? Me perdoe, eu vou dizer, é natural que o investimento caísse, porque se você olhar na média, tá? Não que caísse como a gente está nessa situação, mas na média, né, nós pegamos 2004 para 2008, o investimento não é tão elevado. Aí você vai pegar 2008, 2014, aí ele vai dar um salto, porque é o Reúne. Portanto, você mesmo disse, é um programa de duração de 4 anos. Portanto, a gente tem que considerar também, obviamente, que isso é uma discussão interna, não vai mostrar isso para a mídia, não vai, mas a gente teria, naturalmente, uma tendência de queda da disponibilidade dos recursos de capital, de investimento propriamente. O que não implica necessariamente em você relegar a necessidade de capital, mas considerar que essa tendência seria esperada. Portanto, acho que são essas questões que eu gostaria de... Obrigado, Rosalvo. Pedro, a gente estava combinando com o Poti que a gente podia tentar colocar isso dentro do site do Forplad. Eu dei uma data limite para ele do dia 17, ele está aí já muito empenhado nesse processo. Vamos ver se ele vai conseguir até o dia 17. Por que 17? Porque tem uma plenária da Andifes e eu acho que isso precisa também ser apresentado à Andifes. Então, 17 e 18 tem Andifes e isso precisava também ser mostrado à Andifes e depois a gente poderia colocar dentro do site do Forplad. Rosalvo, eu escuto todos os dias que a matriz precisa ser modificada. Mas também, graças a Deus, eu escuto que muita gente defendendo a matriz como a única forma uma forma eficiente de distribuição de recursos. Ela precisa realmente ser modificada, até porque tem algumas coisas que poderiam ser incorporadas, mas minimamente. Tem uma discussão maior sobre o orçamento do Reúne e a sua incorporação ou não à matriz. Esse é um outro ponto, acho que até mais importante do que a discussão sobre a alteração da matriz. Mas o que me preocupa não é isso. O que me preocupa hoje é como vai se dar essa distribuição dos recursos que não estão
alocados nas universidades. E aí talvez seja esses editais, essas propostas do governo de que poderiam apoiar as universidades, e aí seriam aí com esses 300 e poucos milhões que vão ficar alocados, ou que podem voltar a ficar alocados no próximo exercício, que eram recursos que vinham sendo retirados do orçamento da 8282, como o próprio Frank falou, e que estão sendo alocados lá. E tá, e aí? Se forem para abertura de novos editais, para quem tiver um alinhamento com a proposta do edital. Então, isso é uma preocupação. Então, a gente deixa de ter uma autonomia e passa a ser uma decisão. Aí cada dia surge uma história, critério do ranking do TCU, que na realidade não é um ranking, é um questionário que no primeiro momento nem foi assim entendido em sua plenitude pelas universidades, tanto é que ele não foi trabalhado como ranking. Algumas instituições, por terem tido um resultado satisfatório, quiseram fazer uma divulgação mais profunda do questionário. Eu acho que é importante, o questionário traz informações importantes. A gente precisa realmente, a boa parte está alocado a questões formais nas universidades. Você faz isso, eu faço, mas eu não tenho formalizado numa resolução do conselho. Então, aí você sai de 100 para 0. Mas você deixou de fazer governança? Não deixou. Você deixou de fazer gestão de risco? Não deixou. Então, assim, é óbvio que a gente está falando de formalização e que é importante. A gente tem que realmente trabalhar. Mas não dá para dizer que uma tem governança e outra não tem, porque não tem todo o processo formalizado. Então, assim, a gente vai evoluir, mas não dá para trabalhar como um indicador ainda. Eu acho que o indicador maior é os nossos resultados, são os nossos produtos. Isso sim é um indicador. Mas, veja, eles soltam... semana passada foi lá na Andifes falar sobre indicadores de extensão. Como se as universidades não fizessem extensão. E as universidades fazem muita extensão e muita interação com a educação básica, que era isso que queria ser falado lá. Precisa evoluir? Sempre. Precisa ter mais financiamento específico para isso? Precisa. A extensão não está na matriz. A gente é regulado o tempo todo com coisas que barram um projeto, como eu falei. A compra de um ônibus parece uma coisa superficial. Não, a universidade não pode mais comprar um ônibus. Tudo bem. Como é que eu vou fazer extensão? Como é que eu vou pegar os alunos e vou levar para os municípios? Como é que ele vai interagir com os municípios? Se eu não posso comprar um ônibus, não posso alugar um ônibus. Assim, tem muita... As prefeituras não têm uma estrutura. Muitas delas, as pequenas, não têm estrutura. Com certeza. A comissão de dinheiro foi chamada, os dados que você apresentou vão ser usados no censo? Vamos ver. Como é que a Comissão de Modelos trabalhou sempre em relação à alocação dos recursos? Nesse período, você estava, em geral, já definindo quais eram os limites para que rodasse o censo na matriz, correto? Você já tinha uma ideia disso aí. Se até esse momento a gente não tem essa possibilidade, que garantias teremos de que a matriz vai ser usada como critério de alocação para 2020? Essa a pergunta. Segundo o secretário, ele ia replicar os dados do ano passado. Os mesmos valores. Não, sim, apelou. Na verdade, assim, é a mesma, não é fazer veja só, anteriormente já aconteceu, não rodamos a matriz e usamos dados do ano anterior para rodar a matriz. Na verdade, não rodamos, não atualizamos a matriz e usamos dados do ano passado para rodar a matriz. Isso não vai ocorrer esse ano. Ele vai replicar o dado do ano passado. O dado não, vai replicar os valores do ano passado, não os dados. Ou seja, à luz dos indicadores e do desempenho, isso não teve relevância nenhuma para isso. Eu acho, Rosalvo e demais, né? Primeiro agradecer as palavras de carinho, mas primeiramente que não foi uma decisão que a gente gostou, né? Não é desejoso da gente fazer todo um trabalho que envolve o Colégio de IPIs, que envolve o INEP, as reuniões que a gente fez, esqueci de falar também,
que nós revisamos nesse ano novamente a tabela padrão de cursos, como o exercício que a gente fez no ano passado, repetimos esse ano, né? Entregamos ao Ministério da Educação isso, já em atos preparatórios para se rodar a matriz, né? No entanto, de forma unilateral, o Ministério da Educação, ele, em função da discussão com o orçamento, eu vou falar coisa que me contaram, né, que eu não acompanhei diretamente. Mas o MEC recebeu, segundo, acho que todos também receberam essa notícia, 30% de corte em seu limite discricionário para o exercício 2020. Então, era essa situação, né? Roda a matriz com corte, era essa situação que poderia chegar para a gente. O orçamento, a deadline do orçamento é 31 de agosto, quer dizer, essa semana que vem, né? E o Ministério da Educação esticou a corda com o Ministério da Economia para conseguir manter limite discricionário. Pelo menos foi essa informação. Pode ser, né, a velha história do bode na sala. Não tem 30, botar a bode, não consegui nada, nenhum corte. Então, viva. Então, pode ter sido essa situação. Agora, a hora fica aí para a nossa interpretação, né, política da questão. Então, foi isso que ocorreu. O Ministério conseguiu manter o limite discricionário, algo que ainda a gente precisa confirmar até o dia que a lei for publicada, né, porque não é nem quando vai para o Congresso, né, tem que acompanhar. O orçamento é um bicho vivo, é uma peça, né, que reage fortemente ao ambiente político. Quem garante que chegando lá na CMO não vai ter outra mudança com relatoria do Congresso? Eu não sei, né, eu aconselho todos vocês ficarem atentos. E nesse período, quando a PELOA sai do Congresso, a gente perde a informação. Anunciou esse dado, e esse dado já anunciou dizendo que o orçamento estava sendo rodado diretamente na SOF, não era nem no Ministério da Educação. Tá ok? Então é esse panorama, né, que nós tínhamos em mãos. De antemão, nossa posição da Comissão de Modelos foi sempre estar à disposição, né, e advogando para rodar o modelo, para simular, para a gente tomar a decisão mais coerente dentro das peculiaridades da nossa rede federal. E, além de tudo, Rosalva, né, dizer que o trabalho do Forplan, da Comissão de Modelo, é um trabalho de assessoria à Andifes. A Andifes estava junto com a gente todo período, porque não dá para a gente estabelecer nesse processo, que é curto, né, uma tabela, uma relação de hierarquia de comunicação. A Andifes tem que estar dentro para a gente, vamos ver aqui, já levar para o pleno, sabe? Então, é esse tipo de cenário que a gente tinha. Não é o desejável, não é o cenário mais adequado, mas é o que nós temos, né, feliz ou infelizmente, para 2020, ok? Ok, vamos abrir a segunda rodada. Lucila, Raquel, quem mais? Dulce, fechamos com quem? Lucas, boa. Bom dia a todos e a todas. Lucília, Universidade de Brasília. De fato, é uma situação, né, bastante difícil, um momento, né, que traz muita apreensão. E, assim, comemorar o mínimo, né, porque a essas alturas, anos anteriores, a gente sempre estava lutando, né, para conseguir melhorar o nosso orçamento, melhorar os nossos recursos. E, de fato, concordo. Nesse cenário que existe, é ainda uma situação de comemoração, né? Não sabemos ainda, como bem falou Poti, se vai permanecer dessa forma. Lamentável, mas é o cenário que a gente tem. Com relação à questão dos dados apresentados, eu concordo com o Pedro, e com relação ao colega Flávio aqui. É importante, né, nessa guerra, né, a informação está sempre disponível, né, para que a gente possa se contrapor às informações que denigrem a imagem da universidade. Infelizmente, o nosso representante maior, ele não dirige, né, pelo menos as universidades, né? Infelizmente, ele é parte, né, dessa instituição, mas ele aponta
contra essa instituição. Isso é o que tem acontecido, né? São lamentáveis as colocações dele, né? Ele desinforma, ele traz muitos dados, né, que nos colocam como vilões da história, então isso é muito complicado. Em relação a esses dados, aí, Poti, você mencionou a questão da nossa eficiência. Eu só gostaria de assim, ressaltar, né, que a redução, a manutenção dos nossos serviços com a redução de custos, ela mostrou, né, a nossa disponibilidade de manter a universidade funcionando. Mas houve também perdas. Nós tivemos que fazer cortes importantes para a manutenção do serviço da universidade. Ainda hoje a gente tem reclamação, por exemplo, digamos assim, de redução de contrato de tratadores de animais, né, nos biotérios, Então, a gente teve que fazer muito corte, né, que, de certa forma, né, provocou um acréscimo de atividade aos grupos, aos usuários, né, que utilizam, né, a infraestrutura da universidade para a realização das pesquisas. Então, essa eficiência que a gente galgou e conquistou, ela foi à custa de algumas perdas, né? Nós tivemos algumas perdas, mas confesso que não haveria saída, era isso ou parar a universidade. Então, com relação à questão da matriz, eu acho que, e também concordo com a mesa, né, esse momento é um momento que a gente tem que defender, né, a matriz, né, por mais que a gente tenha queixas, por mais que a gente discorde de alguns parâmetros ou da ausência de alguns parâmetros, esse é o melhor cenário. É essa arma que a gente ainda tem para lutar. É uma forma objetiva de distribuição de recursos na universidade. Nós também temos queixas com relação à matriz, a distribuição de recursos pela matriz na nossa universidade. É difícil, porque sempre as áreas que desenvolvem mais atividades no campo de extensão reclamam, né, isso. Mas, assim, a universidade, ela, ao receber, né, esses recursos calculados com base nessa matriz, ela faz, né, o seu papel e entender essa ação importante, destina recursos, mesmo eles não tendo sido garantidos na matriz. Eu acho que esse é o cenário, né, que a gente tem que ainda, né, perseguir na defesa dessa matriz. E, óbvio, tem que ter, né, nesse processo aí a discussão sobre a questão dos recursos do Reúne. A outra questão é com relação à participação do MEC, como eu falei, eu acho que não temos, nem eu, nem a Universidade de Brasília, acho que nem todo o FORPLAD aqui tem problemas com os técnicos do MEC. Acho que eles se esforçam muito, né, têm buscado nos atender, mas eles estão num sistema, e, como eu falei, nós não temos um representante que defenda a universidade pública, né? Então, infelizmente, é difícil lutar, né, lutar contra isso. Então, eu acho que é adequado, né, nesse momento. Eu avalio até, não necessariamente só nessa reunião, mas, assim, enquanto houver esse cenário em que a gente tem, né, um representante que não defende a instituição, trazer os seus técnicos para este cenário aqui, fica uma situação complicada, né, porque eles vêm, falam uma coisa, o chefe diz outra e a gente quer outra. Então, fica difícil e não há possibilidade de... Porque no passado, eles vinham aqui, eles nos ouviam, eles levavam e tinha um retorno, né? Não estou vendo esse cenário agora. Então, eu acho que é uma questão de avaliar mesmo. E, por fim, né, a questão da devolução de recursos financeiros. Mais uma vez, né, a gente tem um outro grande problema a tratar. A Universidade de Brasília, né, é uma universidade que tem muitos
TEDs celebrados. Então, isso causa, né, um trabalho enorme para fazer essa devolução, não é um processo simples. Por exemplo, agora a gente fez o cálculo, dá em cerca de 200 TEDs que a gente tem que devolver recursos. Sob essa ameaça de não devolver, não tem o recurso financeiro, né, das despesas da própria universidade, né, liquidadas. Isso é difícil, porque a gente tem que... o órgão ele não está entendendo isso, parece que faz parte de outro sistema. Então, eles continuam enviando recursos financeiros para a universidade devolvem de novo, e na hora que a gente precisa, de fato, desses recursos, quando a gente vai, né, negociar com o órgão, né, tem uma indisposição, porque a gente devolve esses recursos. Então, é uma coisa assim meio doentia, né? Assim, você não tem o recurso, mas você recebe, devolve, depois você quer que eu envie de novo. Eu não sei, a gente já tentou, inclusive, via MEC, para que o MEC interceda junto ao Tesouro Nacional, isso ano passado, né? Interceda junto ao Tesouro Nacional, para que o Tesouro Nacional explique isso aos demais órgãos, porque a gente está entendendo, mas a dificuldade da gente realizar, né, essa interação está sendo difícil demais. E é uma situação, né, uma ação que é tremendamente, né, desagradável, né? Como você vai falar para o gestor do seu projeto, eu devolvi seu recurso, como assim? Essa semana mesmo eu recebi assim algo bastante desaforado, mas estamos aí para isso, em defesa da universidade, né, em defesa do ensino público gratuito e de qualidade. Raquel. Bom dia, Raquel, da UFPA. Primeiro, gostaria de parabenizar, né, a composição da mesa, né, e os dados que nos trouxeram, muito relevantes. Também queria encaminhar, no caso, Tiago, acho que é alinhado até a fala da Lucília, sobre a questão das preocupações que você levantou em relação a 2019, né, quanto à mudança de metodologia da questão da execução, né? E aí você lá disse que nós podíamos instruir os nossos reitores, mas eu acho que o FORPLAD pode levantar essas implicações e encaminhar enquanto fórum, né? E também sobre o questionamento da emenda do relator, né? Porque a gente está com essa preocupação foi levantada ontem na nossa reunião da coordenação nacional, e aí encaminhar, né, para verificar se realmente a emenda do relator vai ser, porque é uma grande perda do nosso capital. Sobre a questão do BI, né, eu acho que é muito relevante essas informações, concordo com o Pedro, né, eu acho que se estenderiam a outros indicadores, Poti, inclusive a questão do nosso aluno equivalente, porque o fato de nós estarmos crescendo enquanto sistema e isso não está se reproduzindo nos nossos orçamentos, implica o nosso trabalho enquanto comissão de modelo, é desmotivante, mas imagine para nossas instituições que trabalham taxa de sucesso, evasão, retenção, para as nossas pró-reitorias de graduação, né, que têm feito um trabalho para melhorar essas informações. É importante que, mesmo não sendo considerado no orçamento, que nós observemos esses dados. Então, eu acredito que essa extensão do nosso BI aí, com o Poti, é muito relevante. Com a questão da questão da extensão, só uma complementação, só uma questão de contribuição, Lucília, muitas das nossas instituições, apesar do indicador de extensão não ser reproduzido na nossa matriz OCC, muitas instituições utilizam, por exemplo, a UFPA, ela utiliza indicadores de extensão para a distribuição do nosso orçamento interno, porque, assim, a gente considera essa uma área relevante. É isso, obrigada. Lucas. Não, Dulce e Lucas. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar aí Tiago, Poti e Tânia
Eu acho que é muito importante todos os forpladianos aqui conhecerem os números, saberem o que está acontecendo. E eu acho que foi muito importante. Eu sempre, vou tentar ser breve aqui, eu sempre defendi a matriz, até quando eu não a conhecia direito, mas eu sempre defendi essa matriz. Eu acho que é uma forma de mostrar como se distribui o recurso, o orçamento. Embora eu ainda penso que há algumas diferenças que deveriam ser contempladas nessa matriz. Eu não posso tratar universidades iguais quando elas são diferentes, seja por questões geográficas, seja por questões culturais, mas isso existe, a gente tem que considerar. E aqui eu acho que, se for fazer um trabalho sobre isso, acho que todo mundo entenderia. Agora, eu queria dar uma sugestão, Tiago, que tem muitas pessoas que estão aqui que não são novas, que não acompanham esse trabalho da Comissão de Modelos, sabe que existe uma matriz e sabe como é distribuído. Mas uma coisa que eu acho que é importante discutir é a distribuição dos recursos na forma como vocês vêm colocando, mas principalmente aquele recurso do Reúne, que eu acho que é um dos pontos divergentes entre nós, entre todos nós que conhecemos bem a matriz. Então, por que esse valor do Reúne, que significa um valor até considerável, ele é divergente? E isso pode ser um dos fatores que levaram, inclusive, a essa situação. Eu, de uma certa maneira, me sinto... não vou chamar de confortável, porque nós crescemos muito nos últimos 2, 3 anos, numa tentativa de controlar a evasão, de manter a taxa de sucesso na instituição, mas não fomos contemplados. Claro, só o fato de vir em 2020 igual a 2019, eu vou chamar de menos pior. Mas, até porque existia uma séria probabilidade de vir menor. Vocês acompanharam isso aí, pelo menos era o que o diretor da DIF sempre nos falou nos últimos meses. Então, assim, eu acho que era importante que todos os forpladianos aqui presentes entendessem exatamente como é essa matriz, como ela era, e o que essa matriz reúne, porque isso é que gera uma série de dúvidas. Tânia, eu acho muito positivo dar esse choque. Tem 500 milhões empenhado, tem 130 milhões que não foi nem empenhado, que está aí perdido. Mas eu acho que isso vale para todos nós fazermos uma reflexão, mas também eu acho que é um momento de fazermos uma análise por que não está sendo empenhado, quais os problemas. Entende? Aí eu acho que é reflexão de cada um, mas a gente podia fazer uma reflexão em conjunto. Eu, por exemplo, recebi 20% de investimento, igual todos os outros, e mais algumas coisas que estão lá no nosso orçamento. Desses 20%, eu tive dificuldade de empenhar. Eu tenho tanto problema, não é problema, eu tenho tanta coisa para empenhar que a gente fica em dúvida. Então, assim, até nisso a gente tem que fazer uma avaliação. Oi? Sim, licitações que a gente está esperando, eu tenho que priorizar. Às vezes eu estou até com uma demanda mais urgente, mas eu preciso ter uma mais urgente ainda que está em finalização. Eu acho que a gente tem que avaliar isso. Isso é muito importante para todos aqui. E eu acho que é o momento da gente realmente estar unido, refletindo e discutindo as questões orçamentárias. Era isso. Bom dia, Lucas, da Unifespa. Professora Dulce, é exatamente isso que eu queria falar. É importante, assim, acho que todo mundo aqui tem, a maioria das universidades já desenvolveu alguma crítica à matriz, de colocar algum indicador. O Norte já há algum tempo falava de fator Amazônia, fatores de distância. Mas, assim, eu acredito que o momento de discutir indicador da matriz não é agora. Agora a gente tem que tentar defendê-la, porque o Rosalvo perguntou se está rodando a matriz. Na prática, não está rodando a matriz. Vamos pegar o orçamento do ano passado e copiar para esse ano, independente dos indicadores. Eu faço parte de um grupo de uma universidade que são as novas, novíssimas, agora tem as super novas, que estão em crescimento e têm um crescimento proporcionalmente maior do que as outras. Isso faz com que a gente fique sempre achatado. Então, se for olhar o percentual de crescimento nosso em relação às outras, é naturalmente maior, porque a gente está em implantação, tem o dobro de cursos, de um ano para o outro a gente cresce 100% em cursos e vai crescendo em aluno equivalente 25% em média a cada ano, e aí a gente acaba ficando achatado essa distribuição. Então, na prática, a matriz não está sendo rodada. O papel, acho que, do Forplad é batalhar para que a gente consiga, de novo, reconsiderar a matriz na distribuição orçamentária. Acho que para esse ano não tem mais tempo hábil.
mas batalhar via Andifes, obviamente, que a gente defenda a matriz e que ela seja um critério objetivo para a distribuição do orçamento. Porque somente replicar o orçamento nominal para cada universidade do ano anterior para esse ano não considera as alterações que foram feitas nos indicadores. Senão não adianta. Eu escutei dentro do MEC que a matriz não é matriz Andifes, que antes se chamava matriz Andifes popularmente, mas que é a matriz CESU, porque quem distribui o orçamento das universidades não é a Andifes, é a CESU. Então, eu ouvi isso lá dentro do MEC. Eu acredito que o Forplage ele tem um papel aqui de tentar defender isso que todos discutimos, com críticas ou não, mas chegamos a um denominador comum de como a gente divide de maneira objetiva. E concordo também na apresentação da matriz Reúne. Como se distribuiu, entendo que há caráteres históricos, há caráteres que não podem ser desconsiderados, mas de como essa discussão se joga aqui no plenário e ver que caminho a gente vai levar daqui para frente. É isso, obrigado. Começar com Lucila, né? É isso. A gente tem que fazer um levantamento. Isso é muito difícil. Cada órgão tem uma estrutura. O MEC ele é realmente muito mais organizado em termos de liberação de limite orçamentário, ou seja, quando você executa, liquida, tem um tempo menor para que isso ocorra, essa liberação. E a maior parte dos TEDs do MEC é para obra, e que tem realmente essa lógica. O problema é que a maioria dos ministérios que trabalham por projetos não é essa lógica. Você precisa do recurso no primeiro dia. Você não precisa do recurso... Você não vai executar todo para depois sair com a nota fiscal e... Não, são projetos de auxílio a pesquisador, são projetos que têm de diária, passagem... Então, a lógica é muito diferente da lógica de obras. E eles realmente não conseguem entender isso. E para a gente é muito difícil ter que devolver um recurso que ele já vem o crédito, o limite e o financeiro. O que seria o sonho de consumo de qualquer gestor se tornou pesadelo, porque agora você capta recurso e deixa de pagar sua conta de energia por causa disso. Você vai captar o recurso e vai ficar sem segurança na universidade porque o recurso vai ser descontado o financeiro que eles mandam vão ser descontados da sua conta para pagar os contratos. Então, assim, isso não tem a mínima lógica. Entendemos que tem que ter um tratamento unificado, entendemos que realmente deveria ter um fluxo, um controle maior do fluxo de caixa, para que realmente não fique dinheiro parado em lugar nenhum. O dinheiro tem que estar realmente movimentando, mas não pode penalizar quem não deu causa ao problema. E ele está transferindo para a ponta o problema mais. Então, isso aconteceu em 2018, e aí, já, Raquel, por que eu falo de sensibilizar os nossos reitores? Porque em 2018, essa discussão chegou na Andifes assim, ó, muito fraquinha. Um envolvimento muito pontual e até do reitor de lá, né, na época era o presidente da Andifes, Tourinho, e de uma pequena parcela. Isso precisa ser amplamente discutido e defendido. Não concordamos com isso. Não vamos deixar de pagar a conta de energia porque somos bons em captar recursos. Como é? Peraí, é um contrassenso incrível. Como é que a gente... você arrecada recurso, você é penalizado. Então, pronto, não vamos... É o seguinte, você só tem que dar aula. Pronto, acabou-se. Aí você não tem problema. Se você chegar ali e só der sua aula lá, acabou-se. A universidade não precisa interagir, não precisa ter extensão, não precisa ter pesquisa, porque tudo isso é um problema. Tudo isso se torna um problema administrativo. Não pode. A gente tem que facilitar a vida das instituições e não atrapalhar a vida das instituições. Então, mais uma vez, é uma intervenção absurda na nossa gestão. Não fomos o causador daquilo ali. Pelo contrário, somos extremamente eficientes. Que bom, viu, professora Lucila, que lá, decana da UNB, que na nossa UNB tem quantos projetos? 100 projetos, é? TEDs? 200, vê que coisa maravilhosa, 200 TEDs, 200 projetos captados, que coisa linda. Aí, por causa disso, ela vai ser penalizada e vai ficar sem pagar a conta de energia, a conta de água. Isso não existe. Sinceramente, isso não existe. Lucas, a questão da matriz. Tem as universidades que foram criadas, que ainda estão dentro dos 10 anos de criação do curso, elas não entram na matriz. Elas têm um orçamento já fixo. Então, assim, esse desempenho delas
essa variação ela é normal ocorrer nessas universidades que estão em criação num volume bem mais expressivo nos 10 primeiros anos, mas ela realmente, a partir do 10º ano, fica complicado se não tem uma transferência do crescimento dessas universidades. Então, ela realmente, a partir do 10º ano, quando ela dá aquele crescimento exponencial, se o orçamento estiver congelado, ela vai ter um problema sério, realmente, de sustentabilidade financeira. Então, é importante também ficar acompanhando durante esses 10 anos. As instituições precisam olhar o seu desempenho na matriz, porque também pode ocorrer o contrário, viu, Lucas? Você tem orçamento aqui e de uma hora para outra seu orçamento cai pela metade se o seu desempenho não for satisfatório. Então, isso é importante acompanhar. A Comissão de Modelos tem acompanhado, o Poti até porque ele representa esse segmento aí que está das novas, né? Você entra nas novas. Então tem a nova, novíssima e a super nova. Não é? A nova é que está nessa fase de transição, né? Alguns já migraram aí para os 10 anos, já entraram na matriz, e já começaram a ser prejudicadas. E essas novas, super novas e novíssimas vão começar a ser prejudicadas se realmente o bolo não crescer. Né? Eu falei, ótimo, maravilhoso, é importante, foi uma vitória, temos 2020 igual a 2019. Mas não dá para dizer que foi um grande avanço. Não foi um grande avanço. A gente tem situações ainda que precisavam ser corrigidas e que não foram corrigidas. Instituições que têm carências que são particulares da localidade, o espaço, a localização, como o Dulce falou. Isso precisava ser realmente ainda complementado. Mas como é que a gente vai mexer na matriz se a gente não tem um orçamento novo? Então fica sempre assim, vamos tirar de quem está numa situação ruim para dar para aquele que está numa situação pior. É só isso que está acontecendo. Se a gente não tiver um orçamento novo, fica cada vez mais inviabilizado a discussão sobre matriz. E reúne, eu acho que a gente devia ter um painel aqui mostrando todo o acompanhamento financeiro do Reúne. No próximo fórum eu vou fazer essa sugestão para a Comissão Nacional, para que, quando da elaboração, alguém faça aqui um estudo mostrando todas as decisões e todos os impactos financeiros do Reúne e o reflexo disso na famosa matriz Reúne, que ela é uma matriz que não tem uma legislação que suporta como é a matriz OCC. Ela foi feita base em decisões naquele momento e essas decisões estão muito frágeis, porque ela não tem um decreto que ampare, feito tem a nossa matriz OCC, chamada matriz Andifes, porque ela foi feita coletivamente e não de cima para baixo. Então, os reitores coletivamente discutiram a importância de ter uma matriz e por isso que ela é chamada de matriz Reúne, embora documentalmente ela realmente não seja matriz Reúne. Tá bom? Bom, Raquel, é ótima essa forma de comunicar sobre dados, sobre informação, principalmente esses dados complexos. Só para utilizar, também dizer que essa estratégia é muito eficaz, usar o painel dos cortes, né? Percebo que depois que a Andifes publicou e divulgou, fez uma coletiva do painel dos cortes, ninguém mais falou. O ministro já não começou, já deixou de falar que era 3,5%. Vocês lembram disso aí? Né? Todo mundo deixou, acabou essa história de 3,5%. Ninguém mais falava. O corte era de 30%. Né? Então, a estratégia é essa mesmo. E falo bem honestamente. Nós estamos hoje numa guerra de informação. Né? A gente, enquanto universidade, a gente até estava perdendo mais. Melhorou. A gente estava perdendo muito na época dos cortes, quando saiu esses cortes. Nós tomamos um 7-1. Né? 3,5 a 0,5. Né? Então, essa é a situação. Quanto a isso, eu fico até tranquilo, eu tenho duas questões, viu? Primeiro que tem o Juscelino aqui, cadê Juscelino? Levanta a mão aí, né? Juscelino também é craque aqui no BI, né? O cara sabe tudo e um pouco mais. Né? Tem muita gente, tem que qualificar essas questões na rede, mas no fundo é a governança de informação, de dados. Né? Eu tenho várias críticas ao próprio INEP. O INEP tem uma plataforma ainda de divulgar dados em planilha de Excel. Faz 10 anos que isso ninguém faz mais. Até hoje, trabalha dessa maneira, você não tem um data warehouse
como você tem hoje no próprio Tesouro Gerencial, o CIGEP-DW, até o SCDP tem um DW. Então, isso é uma questão de modernização da estrutura de dados da gestão como um todo. E é isso que eu faço, que eu coloco aqui, nada mais é do que a curiosidade, né? Eu não sou estatístico, eu não sou matemático, eu sou químico industrial, né, Lucila? E, assim, é muito mais da função e o aprimoramento. E a modernização, como a nossa gestão tem que ver as informações, né? Se você ainda tem um coordenador orçamentário que está dando print na tela do CIAF trazendo, ele está precisando fazer uma capacitação, uma qualificação para atualizar os seus dados. E uma outra dificuldade que eu vou ter, né, é que, viu, professora Valéria, eu concorri à eleição de reitoria da UFOB, foi esses dias, né? E, né, eu estou arriscadíssimo, né? Porque eu fiquei em terceiro, né? Eu tratei de dar uma preparada no meu Facebook ali para, né? Eu dei uma, né? Dei uma preparada boa no Facebook, né? Mas assim, botei tudo, né? Isso, Lula livre e tal. Até pela comissão de planejamento, né, revendo aqui o que a gente tinha encaminhado, um trabalho em conjunto com o COGRAD em relação à evasão, retenção, os indicadores, seria interessante que eles trabalhassem. Como você foi lá no último COGRAD, o que assim, eu acho que é importante também essa intenção para a gente que trabalhe esses dados para essa divulgação. Queria a tua opinião sobre isso aí. Eu acho que a plataforma de divulgação de dados hoje é a parte de painéis de informação. Eu não gosto de usar em inglês, né? Business Intelligence. Painel de informação. E não é só o Power BI, né? Você tem outros, aí o Quilif. Você tem outras plataformas, algumas, e todas são gratuitas, né? Então, pessoal... quanto a essa articulação com os fóruns, eu acho que o mais importante é você ter base de dados estruturadas. Então, COGRAD, dado de evasão, ok. Dados históricos, ok. Esses dados, porque a projeção, o painel, aí é desenho, né? Acho que é um trabalho, toda a dedicação quanto a isso. Mas o meu prazo está acabando, isso é isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que, se Deus, Oxalá, lá e todos os santos, né, que protegem o orçamento das universidades, estiverem a nosso favor, acho que na próxima semana deve ser nomeado o reitor novo da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Espero que vocês o recebam, que é o professor Jacques, né? Jacques é meu amigo há muito tempo, né? Eu brinco com ele porque eu fui banca do concurso dele, né? Mas provavelmente eu estou deixando a administração a partir dessa data, né? E por escolha pessoal mesmo, não vou seguir em processo mais de gestão, talvez fazer um pós-doc, não sei, ou vender brigadeiro na porta da universidade, porque com esse cenário todo eu acho que a gente precisa inovar, né, um pouco mais. Mas, enfim, né, tocando violão, eu toco violão também, né, aqueles que, né, por acaso, queiram um violeiro com doutorado também, né? Não é isso, doutor? Mas aí, fico, obviamente, sempre à disposição, né? Eu gosto o perfil de investigador, de cientista, eu acho que é importante para mim. Mas é isso, eu acho... E outra, né? Tem feito algumas qualificações, fui lá na Unifesp, fizemos uma oficina de governança de dados para a gestão universitária. Não foi, Tânia? Foi a primeira vez que eu fiz essa oficina lá, foi muito legal. E aí é aquela história, você planta uma sementinha, né, 6 que vai fazer o curso, aí um que se interessa, né? Aí esse que se interessa é o que vai evoluir mais que os outros. Mas aí isso é um conselho para todo mundo fazer, e fico sempre à disposição, mas eu já estou escalando o Juscelino aqui, né? Juscelino, ele sabe tudo um pouco mais, vocês podem pegar ele. E Tesouro Gerencial tem o Silas, lá da Federal do Espírito Santo também, que ele é muito bom, ok? Então, rapidamente, só queria responder aqui para a Dulce, que fez aí uma proposta da gente fazer uma comunicação direta com as universidades que estão com os limites altos e com os empenhos. Eu acho que é válido, acho que a gente pode fazer enquanto nacional, mas o que eu queria destacar é assim, que naquele relato que a Raquel, eu concordo com a Raquel,
Eu acho também que o Tiago está certo em a gente sensibilizar os nossos reitores, mas nós temos que fazer um relato para a Andifes, colocando todos esses alertas. E, apesar de ser uma coisa de consumo interno, eu acho que a gente também tinha que levar para a Andifes a questão dos limites, porque, eventualmente, como a gente fez ano passado uma troca de limites dos convênios, né, Poti? Você fez esse trabalho lá no final do ano, recursos próprios e tal. A gente poderia trabalhar alguma coisa nesse sentido com as universidades. Tem universidade que está zeradíssima e que, eventualmente, a gente podia ter uma troca, às vezes interessante, entre universidades, não sei. Obrigado.